Voltei a estudar para concurso público. É isso mesmo, queridos e queridas. Depois de um tempo parada, sem de fato me dedicar, resolvi retomar os estudos para concurso. E no vídeo de hoje eu quero conversar sobre isso com você, explicar um pouquinho sobre essa decisão, como é que isso foi construído. E você que sempre quer saber, entender um pouquinho mais o que eu penso, por que eu penso assim, fica aí até o final e não esqueça de deixar seu like. Vamos lá? Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu vim aqui contar para você, inscrito e inscrita do meu canal, que eu voltei a estudar para concurso público. Para quem me acompanha no Instagram, sabe que eu tô sempre fazendo provas. E algumas pessoas sempre me perguntam, Thaís, mas por que você continua fazendo prova? Por que você não para? Você não tá feliz onde você está? E aí uma coisa que eu sempre respondo, e quem me acompanha há mais tempo sabe, eu gosto de fazer prova. Além de gostar de fazer prova, eu entendo que fazer prova é muito importante. Porque quando a gente faz prova, a gente se atualiza, a gente não perde questão do tempo de prova, da nossa agilidade, a gente consegue estar sempre por dentro e antenado do que está acontecendo. Além disso, a gente consegue identificar muito facilmente aqueles gaps, aqueles problemas que acontecem lá no dia da prova que a gente não vai saber se a gente fazer a prova depois. Sempre que eu posso, eu gosto de fazer prova, eu acho que isso me mantém bem, me mantém no jogo, me mantém competitiva. E aí, chegou um momento, já aqui no Amazonas, que eu resolvi voltar a estudar. Não é só fazer prova, é voltar a estudar. Então, fazer a prova eu tô sempre fazendo. Fiz a prova do CNU, agora eu vou fazer uma prova esse final de semana. Mas existe uma diferença de fazer a prova para entender como é que a prova funciona, como que ela é, para entender a banca, entender a organização, a logística. E tem também a diferença de você fazer prova estudando, querendo de fato passar. Por que é que eu saí desse fazendo prova e migrei para esse estudar para fazer a prova para passar, que são coisas diferentes. Bom, pessoal, para quem tá aí comigo já há mais tempo, sabe que quando eu escolhi o Amazonas, eu vim aqui contar para vocês por que dessa escolha, principalmente depois que o TJSP me chamou, e aí eu expliquei para vocês que eu assinei o termo de desistência. O Amazonas, para mim, sempre foi uma possibilidade de experimentar e experienciar uma outra cultura. Entender que cultura é essa, conhecer a cultura nortista, entender os povos, como funciona, os valores, como a sociedade vivia aqui. Até porque nós sabemos que nós vivemos num Brasil que tem vários Brasils dentro, porque as realidades são muito diferentes. Diferenças étnico-raciais, culturais, diferenças voltadas para a culinária, para o que se acredita ser o certo. E aqui é impressionante como eu percebo coisas muito peculiares, coisas muito próprias dessa região. Então aqui no norte tem um mundo de coisas para explorar. Mas desde o início eu disse para vocês que eu queria viver essa experiência. E não é que viver a experiência é ficar para sempre. Vocês sabem, ou pelo menos quem me conhece há mais tempo sabe, que eu gosto de viajar, que eu gosto de passear, que eu gosto de explorar lugares. Então eu vim pro norte com essa ideia. Eu quero explorar o Amazonas, eu quero explorar Manaus, eu quero conhecer, eu quero entender, saber como é, eu quero viver um pouco dessa cultura. Mas eu não gostaria de criar raízes aqui. E aí, com o passar do tempo, eu tô aqui há 1 ano e meio. Eu comecei a refletir em que momento eu voltaria a estudar. E vieram oportunidades interessantes e eu comecei a achar que eu precisava voltar a estudar, visando o concurso do TRF6. Para quem não sabe, o TRF6 é o Tribunal Regional Federal da 6ª Região do estado de Minas Gerais. No meu fundinho aqui do coração, eu não queria voltar para Minas. Várias pessoas já me perguntaram isso e eu disse, por enquanto eu não tenho interesse em voltar. E isso ainda permanece. Eu não tenho aquele desejo, aquele sentimento de querer voltar para Minas. Mesmo amando Minas Gerais, gostando de BH e sabendo que a minha família tá toda lá.
E aí, eu fiquei pensando, eu acho que pode ser uma possibilidade sim o TRF6 e eu vou começar a fazer outras provas, até porque quando vier o TRF6 eu vou estar preparada. Eu pensei isso no final do ano passado, ainda não tinha nem notícia de TRF6, estava bem morninho. A gente nem imaginava que viria com a banca Sebrasp do jeito que está hoje, com edital a qualquer momento. Fato é que, no final do ano passado, eu resolvi que eu precisava retomar e comecei de uma forma, digamos que tímida, fazendo o TRF3, que inclusive saiu homologação essa semana. Se eu não me engano, acho que eu passei em 18º lugar. Passei, tô aprovada, mas não tô bem classificada, pensando numa lógica de TRF pro meu cargo. Mas de toda forma, o que eu fiz? Deixei meu nominho lá. Foi uma preparação, digamos que incipiente. Eu tava querendo voltar ainda, mas com muitas mentorias, muitas consultorias, e uma hora eu tive que priorizar. Tendo passado isso, eu comecei a pensar no que eu faria, fiquei um tempo sem estudar, de repente veio a proposta do CNU, na minha cabeça eu vi que aquilo fazia sentido e que podia dar certo, e resolvi começar a estudar para o CNU. Comprei uns materiais separados, montei meu cronograma, comecei a me organizar e quando eu tava engatinhando no CNU, veio o TRF2, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Quando eu vi esse concurso, eu falei, gente, eu vou largar esse CNU, porque eu gosto de tribunais e eu gosto muito do Espírito Santo e eu preciso fazer esse concurso. Além disso, esse concurso vai ser o treinamento para o TRF6. E aí, o que eu fiz? Eu estudei de verdade. Depois eu vou fazer questão de trazer um vídeo aqui para vocês explicando como foi esse processo de preparação. Muita gente me perguntou se eu estudei só por questões, falou que eu já tinha base construída, é inegável, eu tenho, mas para o TRF2 eu não trabalhei só por questões. Eu precisei construir base, eu precisei pegar material, pegar PDF, pegar videoaula, pegar a lei. Eu realmente fiz um processo de estudos intensivo, mas eu fiz. E deu muito certo. Depois, num outro momento, vou trazer isso aqui para vocês. E aí, eu fiz esse concurso do TRF2, larguei o CNU de lado, mas, como vocês sabem que eu gosto de fazer prova, resolvi ir lá no CNU e fazer a prova. E tive um bom resultado na parte da manhã e na parte da tarde não, até porque eu não estava estudando para ele. E aí não dá pra gente querer ir bem naquilo que a gente não tá de fato focado. Mas o que eu vim, por que eu vim trazer esse vídeo aqui para vocês? Primeiro porque esse vídeo é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou contar várias coisas sobre mim para vocês me conhecerem melhor, para vocês entenderem um pouquinho da minha história e para vocês acompanharem as mudanças e as transformações que vão acontecer na minha vida ao longo desses tempos. Então eu gostaria de dizer que sim, eu voltei a estudar para concurso público, sim, eu quero ter uma oportunidade de sair do Amazonas e não é porque eu não gosto daqui, é porque aqui é uma experiência que eu quero viver, mas eu não quero permanecer. E quando a gente não quer ficar num lugar para sempre, quando a gente não quer criar raízes, a gente tem que começar a olhar para possibilidades para não perder boas oportunidades. E já que eu não quero ficar aqui para sempre, tem data de início e data de fim, mesmo que eu não saiba qual é essa data de fim, eu sei que um momento ela vai chegar. E eu preciso começar a me organizar para identificar possibilidades que me sejam atrativas para que depois eu possa tomar a decisão. Assim como eu pude escolher ficar aqui e não ir para São Paulo, eu quero poder escolher ficar aqui ou ir para outro lugar, ir para outro lugar ou ir para o B. Ter possibilidades é muito importante e é exatamente por isso que eu voltei a estudar. Porque eu sei que mesmo que eu tenha base construída, o tempo todo os concorrentes estão estudando, o nível da concorrência está aumentando e eu, se eu não estudar, obviamente eu vou ficar para trás. E se eu voltei a estudar, eu voltei a estudar, obviamente que é para passar. Então, se eu voltei a estudar e é para passar, eu tenho que voltar a estudar. Então, estou voltando a estudar, estou voltando a esse processo de estudos, que fácil não é, porque tem que conciliar com a minha rotina no TJM de 6 horas, a minha rotina de mentora, que nem tem hora, é uma carga horária assim que às vezes fica bem esgarçante, mas estou me organizando para conseguir ter tempo disponível para ser estudante, para ser concurseira novamente. Eu sempre
me apresento como Thaís Silva, concurseira e concursada. E é aí a mais verdade, né? É a pura verdade, o suco da verdade é esse. Eu sempre fui concurseira, mesmo que em alguns momentos esse perfil tenha ficado adormecido dentro de mim, mas eu gostaria de te dizer que eu voltei a estudar para concurso. O Amazonas, pode ficar tranquilo, porque por enquanto eu tô aqui. Enquanto eu tô aqui, eu tô inteira, aproveitando, conhecendo, desfrutando, criando vínculos. Mas quando eu não estiver mais aqui, eu tenho que estar aberta e preparada para poder viver o novo em outro lugar. E é isso que eu quero, viver novas experiências. E onde o coração bater mais forte, aí sim, criarei minhas raízes. Enquanto isso não acontecer, para mim não faz sentido ficar presa em lugar nenhum, sendo que eu posso estudar e passar de novo e ter outras oportunidades de vida. Não tem porquê eu querer firmar meu pé aqui se eu sei que eu tenho um mundo de possibilidades. Uma vez, quando eu tinha 15 anos, eu ouvi uma frase e isso me marcou profundamente e eu levo ela comigo. Para o desejo do meu coração, o mar é uma gota e quer dizer que nós somos expansão e podemos muito mais. Então eu não vou me limitar, muito menos me travar ou me parar só porque eu tenho um cargo efetivo aqui no tribunal que é muito bom. Eu tenho outras possibilidades múltiplas e eu posso conquistar o que eu quiser. Se eu realmente quiser, se eu realmente fizer por onde, se eu realmente me dedicar, eu sei que eu posso, assim como você também pode. Eu vejo várias pessoas que ficam infelizes, travadas, presas em cargos que não gostam, que não querem e não conseguem se libertar porque acreditam que nunca vão conseguir passar. Isso comigo não cola, mesmo que eu esteja bem aqui e realmente eu tô bem. Tô feliz, numa equipe legal, na estrutura legal do fórum, as atribuições que eu gosto de fazer, eu me sinto bem, tô criando amizades, tô saindo, tô me divertindo, tem os lugares que eu gosto de ir e mesmo assim, eu sei que eu não vou ficar aqui. Então, se eu sei que eu não vou ficar aqui, tá na hora de ampliar os horizontes, porque para o desejo do meu coração, o mar é uma gota. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, coloca aqui nos comentários se você largaria o seu estado de origem para ir para um outro estado e estando em um outro estado já está pensando em ir para um outro. Me conta o que você acha disso tudo, coloca aqui nos comentários que eu vou ler e vou te responder. Beijo!